Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Então, providencie os materiais: lápis, borracha, livro integrado e caderno de atividades, porque nessa aula vocês utilizarão esses dois livros, tudo bem? E qual é o tema da nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre Vai uma história aí? Então, lá no livro de vocês, na página 37, vocês têm esse texto aqui, que diz assim: A leitura é uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Aprendemos palavras novas e significados novos para as palavras. Conhecemos o que outras pessoas pensam e sentem. Descobrimos modos diferentes de encarar a vida em lugares distantes ou mesmo bem próximos de nós. Um livro com uma boa história liberta a nossa imaginação. Observem essas imagens. Vocês estão vendo crianças fazendo leitura. E eu sei que vocês adoram ler, certo, quinto ano? Continuando, na história da humanidade, há um relato de um grão-vizir que, quando viajava, levava sua biblioteca consigo. Usava 400 camelos para carregar os livros. Então, observe que a leitura já vem inserida nas pessoas há muito tempo atrás. E o que significa grão-vizir? A mais alta autoridade, depois do sultão, primeiro-ministro. Então, observam a importância da leitura. Vocês sabem que a leitura enriquece o nosso vocabulário, vocês conseguem falar melhor, tudo isso através da leitura. Olha quão importante é a leitura, pessoal. No Diga Aí, vocês vão conversar com os familiares de vocês sobre essas perguntas. Primeira pergunta: que tipo de leitura você prefere? Quantos livros você já leu neste ano? Eu sei que nessa turma tem algumas pessoas aí que são ótimos leitores, que devoraria assim um livro, em tempo recorde, né? E aí, quantos livros vocês já leram este ano? E na sua casa, quem gosta de ler? Quem é a pessoa que mais lê? Então aí vocês vão discutir com os familiares. Respondem aí. Quem é que mais lê? Quem é que gosta mais de ler? E por último, você costuma frequentar uma biblioteca? Ah, professora, em Colorado não tem biblioteca. Tem, nós temos a nossa biblioteca municipal encostadinha na SEMEC. E ali, vocês já foram naquela biblioteca? Já tiveram a curiosidade de ir até lá para descobrir como é essa biblioteca? Se não, eu aconselho a vocês quando tudo normalizar, vocês irem até a biblioteca para conhecer. E talvez, quem sabe, né? Vocês, nas prateleiras, vocês encontrem algum livro que seja do interesse de vocês. Bacana essa ideia, né? Continuando, vocês agora têm um texto que diz assim: uma pesquisa revelou em 2011 que apenas 50 em cada 100 brasileiros diziam ter o hábito de ler. Em 4 anos, isso melhorou ligeiramente. Em 2015, outra pesquisa feita com 5.012 pessoas de 5 anos ou mais em diversos municípios brasileiros revelou que 56 em cada 100 brasileiros, ou seja, pouco mais da metade, afirmavam ter o hábito de leitura. E 77 em cada 100 brasileiros afirmaram que gostariam de ter lido. Observe que ainda
tem muitas pessoas que gostariam de ter lido. Foram consideradas leitoras as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Vejam o que disseram os brasileiros que não têm esse hábito. O primeiro balão diz assim: não tenho tempo para ler. Quem aí se identifica com essa frase? Tenho certeza que muitos de vocês se identificam. A próxima: não gosto de ler. Também tenho certeza que nessa turma tem alguns que não gostam de ler. Mas é bacana nós termos esse hábito ou criarmos esse hábito. Terceira: tenho dificuldade para ler. Então, aqueles que têm dificuldade para ler, olha, através da leitura vocês vão romper, vão vencer essa dificuldade. Olha que legal. E a última: não tenho paciência para ler. Não tenho paciência para ler, aí fica complicado, né? Porque daí depende de quem? De você. Tem que ter um pouquinho de paciência para fazer essa leitura. Ai, mas eu não gosto de ler nada. Tem certeza? Procura lá no fundo lá no seu íntimo. Qual é o livro? Assim, qual é o tipo de histórias que vocês mais gostam? Começa por aí. Aí, através do gosto, desse olhar crítico para esse gosto, vocês irão ter esses hábitos de leitura e pegarão gosto pela leitura. Continuando, agora vocês têm os exercícios da sessão lápis na mão. Então, o primeiro exercício diz assim: alguns trechos do texto da página anterior apresentam informações que podem ser escritas em formas de frações com denominador 100. Sublinhe, enumere esses trechos. Então, vocês vão voltar lá no texto, vão sublinhar, vão enumerar e logo depois vocês vão fazer o quê? Escrever essas frações que estão presentes neste texto. Então, vai lá no texto, faça essa leitura e depois voltem para a gente continuar. O exercício número 2 diz assim: para fazer uma pesquisa, as pessoas que trabalham nela precisam decidir várias coisas. Por exemplo, qual será o assunto da pesquisa? Quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Que perguntas serão feitas? Como serão organizadas as respostas para apresentar os resultados da pesquisa? Tudo isso é interessante levar em conta quando for fazer uma pesquisa. Para a pesquisa apresentada na página anterior, alguma dessas respostas estão no texto. Converse com seus familiares para localizar essas respostas e anote-as nas linhas a seguir. Vocês vão conversar com os familiares, depois vão ir lá no texto e vão procurar essas respostas e escrevê-las nessa página aí, tudo bem? O exercício 3. Um estudo feito em 2015 envolvendo 30 países revelou que a Índia foi a campeã no tempo semanal que uma pessoa dedicava à leitura de livros, com 10 horas e 42 minutos. Em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas semanais. O Brasil ficou em 27º lugar no tempo semanal. Veja os resultados de alguns países destacados no mapa da América Latina. Então, aí vocês têm um mapa e aí mostra esses países com suas respectivas horas semanais, tudo bem? Continuando a resolução do exercício 3, a letrinha A diz assim: escreva com algarismos o lugar que o Brasil ocupa na ordem dos países sobre o tempo gasto por uma pessoa com leitura. Lá no texto tem a resposta dessa pergunta. B. Podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi maior que 10 horas semanais, menor que 10 horas semanais ou igual a 10 horas semanais? Vocês vão ler o texto novamente e vão marcar apenas uma resposta. C. Pinte no gráfico as horas de leitura correspondentes
aos países citados no texto, em ordem crescente. Então, vocês têm aí esse gráfico e vocês vão pintar de acordo com a quantidade de horas que cada país tem na leitura dos livros, tudo bem? Continuando, nós temos. Vamos fazer uma pesquisa? Não sei se vocês se recordam, mas na nossa videoaula eu citei que vocês iriam produzir uma pesquisa. Tudo bem? E hoje vocês vão realizar essa atividade. Então, diz assim: será que os resultados dessa pesquisa sobre leitura valem para as pessoas que convivem com você e com seus colegas? Com seus colegas vocês não vão poder saber porque nós não estamos na escola. Então, vocês vão fazer essa pesquisa com os familiares. Que tal uma pesquisa para conferir isso? O assunto da pesquisa é o hábito de leitura. Esse é o assunto. Olha que a nossa pesquisa já tem um assunto, o hábito de leitura. Agora, vocês precisarão decidir quem serão as pessoas entrevistadas e quantas pessoas participarão. Essa é a amostra da pesquisa. Então, vocês vão decidir quantas e quais pessoas vocês irão entrevistar. E vão escrever nessa linha aí a quantidade de pessoas e quais pessoas vocês irão fazer essa pesquisa. Logo em seguida, no material de apoio, a ficha com algumas perguntas para serem feitas na coleta de dados. Leiam as perguntas e verifiquem se querem excluir alguma ou acrescentar outras. O acréscimo pode ser feito no verso das fichas. Por que no verso? Porque no verso tem as linhas que vocês poderão estar escrevendo essas perguntas. Eu faço uma ressalva aqui para que aqueles alunos que já fizeram aquelas perguntas, volte nelas, dê uma lidinha lá, vê se elas estão com coerência e vocês podem colocar aquelas perguntas, se quiserem. Não, vocês não são obrigados a acrescentar. Sim, mas, prof, eu quero colocar uma outra pergunta que não tenha nessa ficha. Eu posso pôr? Pode. E realizem a entrevista. Depois de concluir a coleta de dados, será necessário organizá-los para apresentar os resultados. Aí nós vamos para a seção lápis na mão. Uma possibilidade de organização dos dados é fazer a relação da idade com o número de livros lidos nos últimos 3 meses. Então, o livro de vocês trouxe 2 exemplos. Vamos conferir o primeiro exemplo? Separem as fichas da coleta de dados pelas faixas de idade sugeridas na tabela abaixo. Façam a contagem e anotem o resultado final. Então, nessa tabela aqui, vocês têm a separação das faixas etárias e a quantidade de livros que cada um leu. E depois que vocês preencherem essa tabela, irão responder: qual faixa de idade tem o maior número de leitores que leram 3 ou mais livros? E qual faixa de idade tem o maior número de pessoas que não leram nenhum livro? Anotem as respostas de vocês. B. É possível mostrar os dados da tabela no gráfico pintando um quadrinho para cada pessoa. Use as cores indicadas na primeira linha. Dê um título para o seu gráfico. Então, observem esse gráfico aqui. De acordo com a legenda que tem aqui, que são as cores, vocês irão pintar as respostas que vocês tiveram na tabela anterior. Vão dar um nome para esse gráfico de vocês também, certo? Nessa linha de cima aqui. Feito isso, aí o livro trouxe outra possibilidade para vocês estarem colocando em prática, relatando os resultados que vocês tiveram nessa pesquisa de vocês. Outra possibilidade de organizar os dados obtidos é relacionar os sexos dos participantes, masculino ou feminino, com o tempo diário gasto com a leitura. Aí, o que vocês irão precisar para organizar esses dados? Elabore uma tabela em seu caderno para mostrar essa relação. E escreva um texto apresentando os resultados dessa tabela. Ok, então esse caminho aqui é outra dica que ele dá para vocês realizarem essa coleta de dados. Mas fica a critério de vocês utilizarem
a primeira ou a segunda, tá? E então, a pesquisa que vocês fizeram deu resultado parecido com a pesquisa nacional? Então, vocês vão conversar aí com os familiares para chegar a uma conclusão. Deu ou não deu? 4. A turma do 5º ano de uma escola também fez essa pesquisa. Leia o texto que Vicente, aluno dessa escola, escreveu sobre um gráfico que seus colegas e ele fizeram. Então, o texto diz assim: a nossa pesquisa mostrou que as pessoas que têm mais escolaridade leem mais tempo por dia. Na nossa pesquisa, não tinha nenhuma pessoa sem escolaridade. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia ou não lê. Entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e 1 hora por dia. Entre as que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de 1 hora por dia. Ok? Então, observem aí, se vocês optarem por fazer o exemplo do exercício 2, será assim que vocês deverão descrever os resultados da pesquisa de vocês. A letra A. Quantas pessoas com o ensino superior completo a turma de Vicente entrevistou? Justifique sua resposta. Professora, como eu vou justificar? Vocês vão voltar no texto e vão procurar onde é que confirma aquela quantidade X de pessoas que vocês disseram que ele entrevistou. B. Qual desses gráficos podem representar as pessoas que têm apenas o ensino fundamental? Marque-o com X e justifique sua resposta. Então, aqui, novamente, vocês têm 3 gráficos. Desses 3, vocês vão escolher apenas um que está certo. E, professor, escolhi esse. Então, vocês vão fazer o quê? Justificar a sua resposta. O porquê que esse gráfico está certo e não os demais. Tudo bem? Feito esses exercícios, vocês irão agora para o livro de atividades de vocês. Os exercícios da página 41 a 43. Esses exercícios têm a ver com as explicações que eu dei no decorrer dessa semana, tá? Então, assim, professora, eu não estou entendendo tal exercício. Já sabe o que tem que fazer, né? Pegar o celular, mandar uma mensagem para mim, que eu estarei fazendo uma videochamada para esclarecer essas dúvidas que vocês ainda têm sobre esses conteúdos. Anotem as dúvidas para que na hora que nós formos fazer essa videochamada e também as correções, quando retornarmos do nosso recesso, vocês precisam estar com elas em mãos para mim esclarecer essas dúvidas, tudo bem? Não esqueçam, fez as atividades, tire aquela foto caprichada e mande para mim, ok? Pessoal, 5º ano, essa foi a videoaula da semana. Aproveitem, estudem bastante e se divirtam nesse recesso que vocês terão, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até daqui 15 dias. Tchau, tchau!